Pronto. Vamos aqui dar início à reunião de orientação do Matemática na Prática do grupo de aprendizagens, né, do dia 23 de fevereiro de 2022. Vamos começar agora. Para a gente começar, eu vou colocando aqui algumas propostas da pauta de hoje, tá? E depois, no finalzinho, eu coloco algumas orientações aí mais gerais, tá bom? Proposta da pauta de hoje é a gente discutir as questões relacionadas aos procedimentos metodológicos, dar continuidade, na verdade, ao que a gente já discutiu na semana passada, tá? Eu vou disponibilizar aí as aulas da semana passada e dessa semana. Provavelmente depois da nossa aula aqui, eu vou compartilhar com vocês uma pasta, vou colocar o link dessa pasta lá no grupo do Whats, e aí vocês vão ter acesso a essas gravações, tá? As gravações da semana passada e a gravação dessa semana. Vai demorar um pouquinho, provavelmente esses arquivos vão estar disponíveis para vocês a partir de amanhã, porque leva um tempinho para atualizar a gravação, tá? Do Meet. Não é assim em tempo real como a gente fazia lá no YouTube. Então, a proposta de hoje é a gente discutir as questões referentes, né, aos procedimentos metodológicos, tá? Então, a minha ideia é trabalhar com vocês os procedimentos metodológicos, e aí eu vou utilizar o nosso referencial teórico, tá? Que é esse livro que eu compartilhei com vocês lá no finalzinho do ano passado. Espero que tenha havido tempo de vocês já fazerem essas leituras. E aqui eu vou indicar quais são os elementos desse livro, tá? Que é Metodologia da Pesquisa em Educação e Ensino de Ciências. Quais são os elementos dessa obra que a gente vai levar em consideração para a construção aí dos nossos procedimentos metodológicos. Algumas coisas aqui já vão estar marcadas, tá? Eu vou aqui para o sumário. E aí eu vou fazer algumas remissões para vocês aqui em relação a esse sumário. Vocês devem estar vendo aí eu passando as páginas. Tá? Vamos nessa. Beleza? Minha proposta hoje é a gente discutir a questão da pesquisa documental, na verdade, da análise de documentos, tá? Na próxima semana, a gente trabalharia aí a questão das observações, aqui embaixo, ó, a questão das observações, das entrevistas e do grupo focal. Provavelmente a gente não tem encontro de hoje a uma semana, tá, gente? Provavelmente eu vou encontrar vocês de hoje a 15. Por conta aí a gente está em recesso aqui no campus, por conta do carnaval. Embora não haja carnaval, mas aqui a gente teve um ponto facultativo na construção da semana que vem. Então, eu devo reencontrá-los de hoje a 15. Então, de hoje a 15, eu pediria que vocês fizessem a leitura desse capítulo aqui, de Fontana e Rosa, que eu estou projetando. Coloque isso aí nas suas observações, da página 220 até a página 252. Tá? Em especial, faz a leitura das observações da entrevista e do grupo focal, que a gente vai trabalhar essa perspectiva aqui de hoje a 15 dias, tá? Mais adiante, eu estou colocando aqui duas perspectivas de trabalho para análise dos dados, que é a análise do conteúdo e a análise do discurso. Isso aqui a gente vai... É importante que vocês façam uma leitura, porque esses dois capítulos... Feche um pouquinho aí seus microfones, por favor. Quando vocês forem entrando, entra, por favor, com o microfone fechado e com a câmera fechada, só para a gente economizar um pouquinho de banda, tá?
e não ficar replicando essas imagens aí depois. Fecha um pouquinho aí os microfones, por favor. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui são em relação aos capítulos de análise dos dados. Eu vou falar disso lá quando eu apresentar o esqueminha da aula de hoje, tá? Então, aqui é interessante vocês já terem feito essa leitura. Provavelmente eu vou discutir isso aqui daqui à próxima semana, tá? Então, provavelmente de hoje a 15, dia 9 de março, isso aqui a gente deve estar discutindo mais ou menos no dia 16 de março, tá? Aí vão se organizando aí para os próximos encontros. Tem uma questão que eu vou trazer para vocês, que está marcada aqui em cima, que é sobre a questão da natureza e da metodologia qualitativa. Deixe-me projetar aqui o nosso roteirinho de hoje, tradicional roteiro, que aí eu acho que vocês já podem ir se organizando aqui e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar com esse roteirinho, tá? Aqui, nenhuma novidade, a gente já trouxe isso aí nas aulas anteriores, só estou fazendo uma revisitação para a gente poder pegar o embalo, tá bom? A questão da introdução, aquilo que eu estou falando de uma discussão metodológica da pesquisa científica, é interessante que vocês façam essa introdução a partir do ponto que eu vou apresentar aqui, tá? Então, eu vou dar uma paradinha nessa projeção e vou mostrar para vocês a nossa tela, lá do livro que nos referencia. Tá? Está aí nosso livro que nos referencia. Para essa introdução, interessante que vocês deem uma analisada exatamente nesse capítulo das técnicas e instrumentos de constituição de dados, de Fontana e Rosa, que é página 220. Então, a gente pode ir aqui para a página 220 do PDF, e eu já vou mostrar para vocês aqui o que eu estou chamando de elemento introdutório, tá? Então, aí as técnicas e instrumentos de constituição dos dados. É basicamente esse capítulo que fala das observações do questionário da entrevista do grupo focal. O questionário está aqui marcado em vermelho para pedir a vocês que detenham-se as leituras das observações da entrevista do grupo focal. Essa ideia da introdução está exatamente aqui pontuada nessa página 222. Observe que aqui os autores já vão fazer alguma coisa mais próxima disso que eu estou pedindo para vocês. Ô, gente, por favor, fechem os microfones. Quando vocês forem chegando, fechem os microfones para que não fique esse áudio repetido, tá? É de Indaiá. É de Indaiá. Ô, Indaiá, fecha seu microfone aí, meu anjo, por favor. Pronto, muito obrigado. Que dispersa um pouquinho a gente, tá? Bom, aqui eu já vou colocar para vocês algumas questões que os próprios autores já fazem esse exercício no elemento introdutório, tá? Observe quando eles colocam aqui, por exemplo, esse trecho que a gente está destacando em azul. Aqui é uma perspectiva de introdução dos fundamentos metodológicos para vocês. Observem que eles colocam assim: a pesquisa enquanto processo denso de investigação atrela-se à realização de uma averiguação, inquirição, sistematizada, que almeja o levantamento de conhecimentos acerca de um determinado objeto. Então, eles já vão trazendo aqui alguns indicativos para vocês abrirem o texto de vocês, tá? Observamos que o que conduz o desenvolvimento da pesquisa, através de pressupostos básicos, é a metodologia empregada pelo pesquisador. Então, observe que os autores já vão lhe dando pistas
exatamente acerca dessa perspectiva dos procedimentos metodológicos. Aqui, no caso, veja que tem uma leitura bem pertinente do ponto de vista da metodologia. No nosso caso, a gente vai trabalhar aí com os procedimentos metodológicos, tá? Porque metodologia é no contexto dos metodólogos. Então, aqui eles estão no contexto correto, né? Eles estão trabalhando uma perspectiva de construção e produção do conteúdo do ponto de vista metodológico. No nosso caso, a gente está estabelecendo os procedimentos que vão ser utilizados no nosso estudo. Então, onde vocês virem aí metodologia, no contexto do texto, tá bacana. Mas quando a gente for transpor para o nosso contexto, não esqueça de substituir metodologia por procedimentos metodológicos, tá? Porque metodologia é a ciência dos metodólogos. Aqui abaixo, ainda na página 222, eles trazem também algumas questões introdutórias para essa questão dos procedimentos metodológicos. Vejam, ó, a metodologia e as técnicas adotadas em uma pesquisa precisam estar coadunadas aos caracteres do trabalho investigativo desenvolvido, aos seus objetivos esperados e ao campo científico ao qual está atrelado, estipulando, assim, uma fina sintonia. Então, esses elementos são elementos que eu estou sinalizando para vocês como elementos introdutórios. Então, a ideia é que vocês possam, inspirados aqui nos nossos autores, construir um parágrafo que possa abrir a perspectiva dos procedimentos metodológicos que vão compor aí esse capítulo que a gente está estudando. Ok? Se quiser dar uma passadinha na página 221, né, do PDF, mas observe que automaticamente eles já vão aqui começar a discutir a perspectiva das observações, que é o tema da aula da semana que vem. Mas o ideal da semana que vem não, de hoje a 15 dias, me corrigindo aí, tá? O ideal é se ater exatamente a esse elemento introdutório, tá? Depois disso, vamos continuar aqui naquele nosso roteiro. A gente está falando sobre a perspectiva da pesquisa qualitativa. Então, dentro dessa perspectiva da pesquisa qualitativa, eu vou pedir que vocês façam a leitura também desse livro, tá? Nesse caso aí, ó, a gente vai para um capítulo específico, conforme eu vou fazendo minha projeção aqui, tá? Só que agora eu vou voltar lá para o nosso sumário. Acabei voltando demais. Vou voltar para o nosso sumário, aqui na página 11. Observe aqui, ó, a gente tem um capítulo que vai discutir a natureza da pesquisa. É óbvio que esse capítulo vai falar de metodologia qualitativa e quantitativa. Não precisa se destacar na perspectiva quantitativa. Basta fazer uma leitura, ó, da metodologia qualitativa e fazer as devidas fundamentações a partir desse referencial teórico, tá? Pode usar um outro referencial teórico que já seja algo de fundamento de vocês. Eu estou sugerindo aqui a leitura do capítulo de Dourado e a leitura do capítulo de Ribeiro, tá? Voltando lá para o nosso roteirinho. Depois, é interessante que vocês tragam os caminhos percorridos, revisitando isso que a gente já vem falando aí uns 2 encontros, sem necessariamente colocar nome no estudo, tá? Então, aqui o ideal é que vocês peguem aquele livro da Edufba, que eu disponibilizei para vocês no finalzinho do ano passado, do professor Roberto Sidney Macedo, do professor Dante Galef e do professor Alamo Pimentel, que é Um Rigor Outro. Então, que vocês possam destacar aí uma leveza, uma
flexibilidade dentro do trabalho qualitativo para esses elementos com o rigor, tá? Pode pegar exatamente o capítulo que é escrito pelo professor Roberto Sidney dentro dessa obra, e esse capítulo eu acho que já vai mostrar para vocês esses elementos da flexibilidade do rigor dentro dessa perspectiva de não nominar o estudo. Depois, interessante que vocês já tragam aí quem serão seus alunos, interlocutores, né, participantes da pesquisa, explicitando os critérios de escolha e as questões éticas atinentes a esse trabalho de pesquisa, tá? Essas questões éticas e esses critérios de escolha também vão estar nessa obra que eu citei anteriormente. Aqui eu vou colocar o link da aula, quando eu compartilhar isso aqui com vocês, eu vou colocar o link da aula, da disponibilidade da aula da semana passada, tá? Então é interessante aqui se inspirar naquele movimento que a gente fez semana passada. Aí eu entro na pauta da discussão de hoje. Aqui eu vou começar pelos documentos, tá? Eu vou começar pela questão documental, vou começar de baixo para cima. Depois a gente passa para as observações e a gente passa para as entrevistas e para o grupo focal. A previsão aqui é que a gente faça essa discussão no dia 9, tá? Tanto essa primeira quanto esta segunda, tá? Previsão que a gente faça isso no dia 9 de hoje a 15 dias. Então, seria interessante que vocês fizessem essas leituras do capítulo específico sobre as observações, as entrevistas e o grupo focal, conforme eu mostrei, para no dia da aula a gente já fazer um estudo mais sistemático, tá? Eu vou começar um pouquinho aqui sobre a análise dos documentos. Meu roteirinho é mais ou menos esse, que eu estou numerando aqui de 1 a 5. Depois eu volto e vou trazendo exatamente essas perspectivas para vocês. Aqui embaixo estão as discussões sobre análise dos dados, tá? Que eu peço para vocês destacarem no final como é que os dados serão analisados. Então, eu estou pedindo aí uma análise de dados a partir da análise do conteúdo e da análise do discurso. Então, estou pedindo aqui, ó, que vocês façam a leitura daquele capítulo em específico, que são os 2 últimos capítulos do sumário do livro que eu destaquei em amarelo, tá? A questão da análise do conteúdo e da análise do discurso. Eu vou colocar a referência aqui bonitinho e vou disponibilizar aí esse material para vocês, tá? Aqui já é para ir fazendo uma leitura no sentido de ir tentando construir uma unidade de escrita para fechar o capítulo dos procedimentos metodológicos. Mas acho que eu ainda vou discutir essa questão dos procedimentos metodológicos com vocês até pelo menos o finalzinho de março, tá? Acho que até março a gente ainda vai discutir aí as questões atinentes aos procedimentos metodológicos. Beleza? Então, deixe-me interromper aqui. Vamos para os documentos, e nesse processo dos documentos eu vou explicar aqui esses 5 pontinhos. Depois eu apresento isso aqui para vocês com calma, tá? Não precisa se preocupar com isso aqui agora, depois tomar nota, e esse material também vai ser disponibilizado para vocês. Vamos lá. Se forem chegando aí algumas pessoas, vou pedir que vocês façam as admissões, por favor, tá? Para irem me ajudando aqui. Qualquer coisa pode me interromper, viu, gente? Porque como vocês estão entrando com e-mails que não são os e-mails institucionais, né, do IFBA, como vocês não têm esses e-mails, então algumas coisas ficam suprimidas para vocês aqui no Teams. Por exemplo, o chat, vocês não vão ter acesso. Então, qualquer coisa, pode pedir aí a palavra e me interromper, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode ficar tranquilo. Tudo bem? Vamos lá. Bom, eu vou começar aqui discutindo
essa questão dos procedimentos metodológicos a partir dessa pesquisa documental, ou análise documental, que é fundamentada aqui no texto de Fontana e no texto de Pereira, que está na página 50 desse livro, tá? Desse material. Eu vou chamar a atenção de vocês para algumas questões, e dentro dessas questões, eu quero que vocês sigam exatamente esse roteirinho que a gente está propondo lá. Então, o primeiro ponto, pode tomar nota, seria uma concepção de documento. Então, a primeira coisa que vocês vão construir ali vai ser exatamente uma concepção de documento. Isso para os trabalhos que se encarreguem de analisar alguns documentos que sejam produzidos pelos alunos, tá? Então, por exemplo, se vocês vão analisar algumas atividades que os alunos realizaram no contexto de pesquisa, é interessante que esses alunos, que vocês, na verdade, definam esses documentos como documento, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente discute qualquer perspectiva de pesquisa pelo viés da análise de documentos ou da pesquisa documental, aqui no meu caso, a gente está chamando pesquisa documental e análise de documentos como sinônimos, a gente está tratando isso como sinônimo, tá? Então, toda vez que eu falar análise documental ou pesquisa documental, a gente está falando exatamente da mesma coisa, tudo bem? Nesse caso, a primeira coisa que vocês vão fazer aí é exatamente definir documento. Então, primeira coisa é a gente trazer uma concepção sobre documento, uma concepção teórica, tá? Então, a gente precisa dizer à nossa banca, aos nossos avaliadores, o que a gente está chamando de documento, tá? Então, primeira coisa, eu preciso dizer o que é documento. E aqui, dentro do texto, nesse primeiro momento, observe que eu já coloquei até aqui de amarelo, nossos autores, Fontana e Pereira, vão chamar a nossa atenção do que representa um documento. Então, o ponto de partida é exatamente apresentar para os nossos leitores uma concepção de documento. Vocês vão observar aqui que toda discussão, quando vocês fizerem a leitura desse texto, ou se já tiverem lido, né, em momento pretérito, vocês vão observar aqui que essa discussão documental vai estar muito associada à perspectiva da história. Beleza? Vai estar muito no contexto da história, no contexto dos historiadores. Observe, ó, que eu estou até chamando a atenção de vocês para as discussões em história, para as discussões sobre os historiadores, tá? Ó. Tá vendo aqui? No nosso caso, é óbvio que o historiador, né, ele se vale muito dessa análise documental, mas nós não estamos fazendo uma pesquisa no contexto da história, nós estamos fazendo uma pesquisa no contexto de um trabalho em ensino, de um trabalho em educação, de um trabalho em ciências humanas, ok? Então, o que nos interessa é fazer essa conversão para esse lado da humanidade. Embora aqui o contexto seja o contexto da história, é interessante que vocês façam uma análise crítica dessa leitura, transpondo essa perspectiva historiográfica para uma perspectiva nas ciências humanas, em especial nas discussões em educação ou em ensino, tá? Observe, ó, que aqui eles falam que o documento é a matéria-prima do historiador, tá vendo? Existe uma construção muito imersa na perspectiva da história. Ó, historiadores, os historiadores devem questionar o documento, então eles vão estar trabalhando muito nessa perspectiva historiográfica. O historiador, a utilização da pesquisa documental, tá? Que são alguns procedimentos. Mas o que me interessa, efetivamente,
é a gente discutir o que vem a ser um documento, tá? Na seção seguinte, os autores trazem exatamente uma relação entre documentação e documentos. Observe que eu estou marcando documentos, porque documento é aquele elemento que nos interessa nesse contexto, tá? Aqui é uma importante ferramenta de inquirição científica que se instala no campo dos estudos qualitativos. Como o nosso estudo, majoritariamente, tem uma perspectiva qualitativa, a ideia é que a gente possa se valer da análise dos documentos produzidos pelos estudantes. Que documentos serão esses? Isso vai ficar a cargo de vocês. Ao final, eu vou trazer aqui uns exemplos para mostrar para vocês que documentos vocês podem eleger como elementos importantes para serem averiguados na pesquisa no âmbito de uma pesquisa qualitativa. Tá? Por enquanto, a ideia é que a gente possa se valer desse elemento documental. Tá? Nesse sentido, observe que nosso referencial pede que a gente qualifique a terminologia do documento. E é óbvio que, nesse sentido, a gente não está trabalhando aqui com a ideia de documento de identificação, tá? Ou seja, não é uma identidade, não é uma carteira de trabalho, não é um título eleitoral, não é um passaporte. Aqui a gente está falando de documento nesse sentido do que está grafado aí no texto em vermelho. Aí eu estou trazendo para vocês o conceito de documento, a concepção de documento do ponto de vista do nosso referencial teórico. Me permita aqui fazer a leitura. Então, falaremos de documentos como um conjunto de escritos e ou imagens. Então, podem ser escritos, mas podem ser também imagens, tá? Capazes de reproduzir, informar, transmitir, significar um acontecimento, uma situação, uma informação, um fenômeno ou uma circunstância. Então, tudo aquilo que vocês produzirem no âmbito das salas de aulas de vocês, que registrem os dados de um estudo de natureza qualitativa a partir de um processo escrito ou de imagem, com vistas a exatamente reproduzir, informar, transmitir, significar aquele espaço da sala de aula, vai ser considerada por nós documento. Tá? Observe que mais adiante nosso referencial teórico vai fazer uma discussão acerca dessas perspectivas, tá? Ou seja, para nós vai ser um documento tudo aquilo que registrar um determinado fato ou um determinado fenômeno. No nosso caso, vocês vão trabalhar especificamente com os registros daquele trabalho de campo que foi realizado em suas salas de aula, tá? Acho que aqui ponto pacífico, né? Então, primeira coisa, já trazer para a gente aí a concepção de documento, tá? Na abertura do texto, já falar exatamente para o leitor o que é que nós estamos compreendendo como documento, tá? E pautado nessa concepção aqui que nós estamos trazendo. Logo em seguida, nosso referencial vai trazer uma classificação a partir de outros metodólogos, né? De Gil, de Marconi Lakatos e de Scott. Pode trabalhar a classificação a partir desses referenciais que foram citados pelo nosso referencial, não tem problema nenhum. A ideia é que vocês possam verificar essas classificações e fazer as classificações dentro dos documentos que serão utilizados no seu trabalho de pesquisa. Observe que na página seguinte, que é a página 55, vai haver uma classificação do nosso referencial teórico. Então, os documentos aqui vão ser classificados pela origem, pelo valor, pelo grau de sigilo e pelo gênero e tipologia. Não necessariamente eu vou entrar nessas qualificações, eu não vou discutir essas qualificações com vocês. As ideias é que vocês possam, na verdade, se debruçar sobre essas classificações e vejam aquilo que lhe cabe dentro do trabalho do seu estudo de pesquisa. Perfeito? Então,
Primeiro ponto, concepção de documento, definição de documento. Então, primeiro ponto, quando eu for falar de análise documental no nosso estudo, é a gente mostrar para o leitor o que é que eu chamo de documento. E o segundo ponto, você vai automaticamente me dizer como esses documentos estão classificados. Essa classificação pode ser a partir dos metodólogos que eu mostrei na página anterior, ou pode ser a partir do nosso próprio referencial teórico, que vai mostrar aí a questão dos documentos classificados pela origem, pelo valor, pelo grau de sigilo ou pelo gênero e tipologia, tá? Façam uma leitura sobre isso e, dentro dessa leitura, procurem classificar os documentos aos quais vocês vão ter acesso no trabalho de pesquisa. Depois eu mostro alguns dos documentos, tá? Não necessariamente precisam ser todos. Aí você é que vai fazer essas escolhas dentro do seu trabalho. Até aqui está tranquilo, né? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Acho que está de boa, né? Vamos que vamos. Tem um microfonezinho aí aberto. Fecha o microfone, por favor. Vamos nessa? Fecha aí, gente, esse microfone, por favor. Quando for entrar, já entra com o microfone mudo e a câmera também. É o Fernando. Pelo menos a gente economiza a banda. Fecha aí, Fernando, por favor, o seu microfone. Vamos nessa? Fechado não tá não, que eu tô te ouvindo. Tem uma duplicidade de Fernando, por causa disso. Um fechado, outro aberto. Tá, vamos lá. Beleza? Continuando lá, tá bom? Vamos nessa. Aí dei uma olhada e aqui me interessa exatamente a questão da noção de uma pesquisa documental, tá? Observe que a gente está se valendo de um trabalho documental, de uma análise de documentos, enquanto técnica qualitativa. Então, a gente está estreitando laços entre a natureza do nosso trabalho e o elemento de técnica que nós estamos produzindo, tá? Técnica e instrumento. Então, o que a gente quer aqui é associar essas duas perspectivas, a perspectiva documental da perspectiva qualitativa, tá? A ideia é o que eu estava dizendo no começo, é que a gente trabalhe esse impacto documental não pelo viés da historiografia, mas para que a gente possa entender um determinado fenômeno social, tá? Localizado em um determinado período. Então, o que eu busco dentro dessa estratégia com vocês é que a gente possa fazer esse trabalho levando em consideração o fenômeno, em especial, né, a aula ministrada ou conjunto de aulas ministrados por vocês dentro das suas próprias salas de aula em um determinado período, tá? Porque isso é que vai trazer essa conotação qualitativa para o nosso trabalho com os documentos, ok? Aqui é interessante também a gente trazer, outro elemento pautado em Godoy. Godoy vai dizer para a gente que um trabalho em pesquisa qualitativa não se estabelece de maneira rigidamente estruturada. Lembra lá do professor Roberto Sidney Macedo, que vai dizer para a gente que o rigor agora é outro, tá? Na verdade, esse rigor vai permitir que a gente construa processos cognitivos, processos de aprendizagens mais livres para o investigador. Observe que nosso referencial teórico está entrando em consonância, tá? Está discutindo esse trabalho. Então, é por isso que a gente opta por essas construções,
porque essas construções vão dialogando exatamente com o nosso referencial teórico, ou seja, o rigor agora é um outro, por isso que está lá no livro que eu disponibilizei para vocês, o rigor agora é outro, tá? E a ideia é que a gente tenha abertura aí, né, para as proposições analíticas da pesquisa. Então, o que a gente quer é fazer análise, tá? Aqui, nosso referencial está trazendo alguns elementos para justificar o trabalho da pesquisa documental. Isso pode inspirar vocês no processo de escrita. Aqui tudo beleza? Bom, observem que nesse caso aqui, a gente está construindo uma pesquisa documental em várias áreas. Então, elas podem ser utilizadas, ela pode ser utilizada, né, análise de documentos, em várias áreas. No nosso caso, é interessante que a gente tenha uma relação mais próxima das ciências humanas, em especial da educação, e para ser mais específico dentro dos processos de ensino e de aprendizagem, tá? Aqui tem uma aplicação nas ciências sociais, mas o nosso olhar está para aqui, ó, para as construções das humanidades, tá? Importante que a gente faça isso através de uma compreensão, de um entendimento e de uma análise dos conteúdos descritos nos documentos. Observe que aqui a gente já tem um alinhamento entre os conteúdos descritos nos documentos, tá vendo? Então, por isso que a gente vai trabalhar lá na análise dos dados com a análise do conteúdo, tá? Nesse cenário, é importante que esses documentos sejam cuidadosamente delimitados. Aí a gente vai entrar numa seção 3, que é a delimitação dos documentos. Quando a gente falar da delimitação, eu vou pedir a vocês que façam um roteiro de análise documental. Esse roteiro de análise documental, vocês vão listar os possíveis documentos que serão objetos de análise na pesquisa de vocês. Eu vou apresentar aqui um exemplozinho a partir do nosso projeto de pesquisa, tá? Só para mostrar para vocês exatamente como é que isso está construído lá no nosso projeto. Essa delimitação é simplesmente estabelecer o roteiro. Então, vocês vão lá, no texto de vocês, dizer que esse trabalho documental vai ser feito visando um roteiro, visando o atendimento de um roteiro prévio. E esse roteiro prévio você vai colocar entre parênteses anexo tal, para remeter o leitor ao anexo para ele ver exatamente quais serão os documentos que podem ser utilizados no seu trabalho de pesquisa. Beleza? Então, bota foco aí na delimitação, aguarda um pouquinho, que aí eu vou mostrar para vocês, dentro do meu projeto de pesquisa, como é que a gente vai fazer isso enquanto estrutura escrita, tá? Já estou aqui na delimitação. Beleza, espera aí que eu mostro a delimitação, vou dar continuidade, confia em mim que a gente vai falar sobre isso. Teria que vir para as etapas, né? Espera aí, vou fazer o seguinte, vou interromper aqui e vou tentar mostrar isso para vocês no nosso projeto de pesquisa. Deixe-me só tentar abri-lo aqui, só um minutinho. Depois eu mostro para vocês, eu disponibilizo esse material para vocês, tá? Do projeto de pesquisa. Deixa só ele ser aprovado aqui no IFBA, que aí eu compartilho. Por enquanto, eu vou deixá-lo assim. Tenho que tirar as marcações, que eu vou fazendo várias marcações aqui com vocês. E depois eu preciso revisitar aqui essas coisas, tá? Vou tentar fazer isso aí no nosso pseudo feriado da semana que vem.
Professor, boa noite. Boa, Boa meu noite a bem. todos. Pode falar. Tudo bem? Tudo em Me paz. tire uma dúvida. O Até senhor duas. disponibilizou o vídeo da aula passada essa semana? Ainda não, vou fazer isso hoje no grupo do Whats. Eu já vou tentar disponibilizar o da semana passada e o dessa semana. Ah, tranquilo. Viu? Obrigada. Tenha paciência aí comigo, é Ok. porque eu ainda estou aprendendo Ah, essas questões aqui do Meet. tranquilo. Estou me Tudo bem. reinventando igual a vocês. Estão conseguindo ver aí os instrumentos de produção de dados? Acho que sim, né? Sim. Vejam só, nessa tela que eu estou projetando para vocês, essa é a minha estrutura de organização, tá, gente? Vocês podem criar outras estruturas. Eu geralmente começo assim, dos documentos, depois eu vou para as observações, depois eu vou para as entrevistas e depois eu vou para o grupo focal. Essa é a estrutura que eu faço. Vocês podem trabalhar isso com uma estrutura completamente diferente, não necessariamente precisa ser igual. Aqui é só uma inspiração. Vamos lá. Dentro dos processos, observe que eu já coloco aqui no nosso texto análise documental, observação, aqui eu coloco grupo focal e entrevista, tá vendo? Já mudei a ordem. Mas isso aqui é só uma ordem que eu estabeleço na minha unidade de escrita. Observa que a gente vai mostrar exatamente o que é um trabalho documental e depois a gente vai delimitar. Observe, sendo assim, utilizaremos a análise de documentos a partir de um roteiro previamente estabelecido. E quando eu coloco a menção ao roteiro, eu vou colocando entre parênteses em que anexo está esse roteiro. Ou seja, o meu leitor já sabe que vai encontrar o nosso roteiro aqui no anexo B. Aí ele vai lá para o finalzinho do nosso projeto. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar o anexo B. Aqui, tá aqui o anexo B, e no anexo B eu coloco o roteiro de análise documental. Aqui eu coloco uma sugestão de documentos a serem analisados. Então, eu estou colocando lá PDE, PPP, BNCC, plano de aula, plano de curso, provas, testes, exercícios, atividades em grupo, livro didático. Eu estou colocando uma gama de documentos que eu estou entendendo que podem ser utilizados nesse processo de análise documental. Por isso que é importante vocês demarcarem isso no trabalho de pesquisa de vocês. Tá? Aqui é uma sugestão. Você pode trabalhar, não precisa trabalhar com todos esses elementos documentais. Pode trabalhar, por exemplo, com alguns desses elementos. É porque o meu projeto ele precisa ser uma coisa ampla, porque a ideia é que todos os projetos de vocês fiquem dentro do meu projeto. É como se o meu fosse um projetão e o de vocês um projeto específico, tá? Mais abaixo, eu coloco alguns eixos que vão nortear a análise. Então, eu falo da estrutura da componente, porque eu tenho no meu projeto alunos que vão discutir ensino, eu coloco o plano de curso, eu coloco a carga horária, eu coloco os conteúdos aplicados, a quantidade de atividades avaliativas, o livro didático, o planejamento da aula ou o plano, porque plano e planejamento não são a mesma coisa, tá? Na verdade, tem que haver um planejamento. Eu sempre coloco as duas opções, porque pode ser que o professor não tenha um plano formal, mas ele tem um planejamento, tá? Observe que eu hoje comecei a nossa discussão dizendo a vocês o que é que nós vamos discutir hoje, o que é que nós vamos discutir daqui a 15 dias. Então, existe um planejamento, tá? Os objetivos e a avaliação, o conteúdo e as metodologias, tá? Isso aqui é só para vocês terem uma noção, beleza? Só para vocês terem uma noção. Não necessariamente precisam trabalhar com todos esses elementos. Vocês vão
fazer a seleção dentro do recorte de vocês de que documentos vão ser analisados. Os exercícios, as avaliações, os testes, as provas, o livro didático, a atividade que vocês vão produzir no contexto da experimentação ou da reflexão, enfim, todos esses elementos precisam constar no seu projeto. E isso precisa ficar claro para a banca do ponto de vista dos documentos que vocês vão analisar. Ok? Vê aí se ficou clara essa questão da delimitação. Então, recapitulando, só para a gente não perder o fio da meada. Primeiro movimento do ponto de vista da análise documental, a gente vai trazer uma concepção de documento. Depois a gente vai trazer uma classificação desses documentos e depois a gente vai trazer uma delimitação desses documentos. A delimitação dos documentos está no roteiro de análise documental, no qual você vai expressar para o leitor quais são os documentos que você vai analisar qualitativamente. Tá bom? Não esquece de trazer uma concepção de pesquisa documental também para o leitor dentro dos procedimentos metodológicos, tá? É isso que eu chamo de rigor no trabalho qualitativo, é a gente explicar para o leitor todos os elementos que vão ser analisados ali naquele contexto. Ok? Vou dar continuidade aqui. Diga, pode falar. No caso aí, no procedimento metodológico, inicialmente eu vou iniciar seguindo trazendo essa concepção inicialmente, depois eu abarco vindo com a classificação e, por fim, a delimitação. Não é isso? Isso. Aí eu vou criar um texto focando todos esses elementos. Todos esses elementos. Quando você for discutir a questão da pesquisa documental, da análise dos documentos. Quando você for discutir os procedimentos metodológicos, tem um roteirinho antes. Eu vou tentar mostrar... Esse roteiro... Pode falar. Esse roteiro que o senhor está falando, é o roteiro que está focado na delimitação ou é outro tipo de roteiro? É esse roteiro que eu estou compartilhando com vocês aqui, ó. O roteiro que eu estou falando é esse. Tá vendo aí? Que é o que a gente chama de quadro de aula. Tá vendo aí? Eu estou aqui, ó. Não apareceu. Esse não apareceu para você, eu estou aqui. Sim, entendi. Beleza? O que eu estou discutindo é do 1 ao 5. Mas dentro da análise dos documentos. Só que o capítulo dos procedimentos metodológicos tem esse roteirão aí, ó. Que é isso que eu estou mostrando. Então, é isso que eu estou dizendo. Existem coisas que você vai ter que fazer antes, até chegar aqui. Entendi. Belezinha? Tá bom, professor. Vamos lá. Obrigada. Aí, ó, isso aqui eu vou compartilhar com vocês, tá, gente? Isso vai estar na pasta que eu vou compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu não tenho nada escondido. Tudo meu é publicizado com vocês, tá? Fica tranquilo. Vamos apresentar, Alex. É Jadson. Ô, Jadson, pode falar, querido. Alex. Boa noite. Boa noite. Ai, meu Deus. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a esse material. O senhor está postando na pasta? Porque eu olhei esses dias no Drive e não estava lá alimentada. Não, veja só. Eu vou colocar todo esse material no AVA. Eu preciso resgatar o AVA com vocês. Tá? Tudo o senhor ainda não fez aquela... Mas ainda não fiz a organização. Você falou que ia fazer o AVA ainda. Entendi. Então fica tranquilo, eu vou resgatar aquela... Eu vou reavivar aquele AVA. Fique tranquilo. Agora, o que é que eu vou fazer com vocês? Eu hoje vou colocar lá no grupo do Whats essas pastas. Todo esse material eu vou colocar lá no grupo do Whats. Todas as orientações do ano passado estão no Google Agenda. É lá que você vai encontrar todos os materiais das orientações do ano passado. Esse ano, nós só tivemos 2 encontros. O encontro da semana passada e esse encontro.
eu vou colocar essas pastas lá no grupo do Whats. E a reunião de todo esse material vai estar no AVA. Estou aqui me organizando para botar tudo isso de pé nesse pseudo feriado de carnaval. Meu bloco de carnaval vai se organizar isso aí. Certo? Mas, por hora, enquanto eu não me organizei, você se organiza dessa forma. Vai pegar as orientações do ano passado, vai buscar essas orientações na agenda, e nesse ano eu vou colocar lá 2 pastas, vou colocar 2 links para 2 pastas, que foram as orientações da semana passada, dia 16, e dessa semana, dia 23. Aí você vai encontrar tudo. Beleza? Beleza, obrigado. Nada, querido. Fica à vontade. Vamos lá. Mais alguma coisa? Posso ir para as etapas? Tranquilo. Como quem cala consente. Vamos nessa. Deixa só eu me organizar aqui. Eu estou projetando meu roteirinho, né? Então, vamos para as etapas. Vou lá para o nosso referencial teórico. Aqui nas etapas, nosso referencial teórico se pauta muito nas ideias de Bardan, colocando essa discussão do trabalho documental, da análise documental, da pesquisa documental, assentada em 3 etapas, tá? Que eu até destaquei aqui embaixo, sublinhadas de azul. Pré-análise, organização do material e análise dos dados coletados. Vocês depois vão fazer uma leitura sobre cada uma dessas etapas e vão trazer essas etapas no texto dos procedimentos metodológicos apresentados por vocês. Ok? A pré-análise é exatamente a organização do corpus, ou seja, você vai organizar o conjunto de documentos que vão ser utilizados como material da pesquisa, perfeito? Vou pegar aqui um exemplo. Suponhamos que vocês queiram analisar as atividades produzidas pelos alunos, que vocês vão elaborar no contexto da pesquisa de vocês, tá? Vamos supor que vocês queiram analisar algumas fotos, algumas fotografias, né? Algumas imagens dos alunos realizando as atividades propostas por vocês. Vamos supor que vocês queiram, por exemplo, analisar um documento oficial. Por exemplo, vamos supor que seu estudo seja lá no campo da experimentação e a experimentação está presente lá na BNCC. Então, você quer fazer uma análise do documento da experimentação na BNCC. Isso que eu relatei aqui é o que a gente chama de pré-análise. Esse é o corpus da sua análise. Então, o que é que eu vou fazer, prof? Aqui você vai exatamente estabelecer a sua unidade de análise. Então, você vai analisar as atividades desenvolvidas pelos alunos, vocês vão trabalhar com a BNCC e vocês vão trabalhar com as imagens que vocês registraram durante o processo das observações das suas próprias aulas, dos alunos realizando as atividades, ok? Pronto, esse é o corpus da análise. Isso é o que a gente chama de pré-análise. Depois da pré-análise, você vai fazer uma organização do material, tá? Isso é o mais importante, organizar o material e principalmente quando o volume do corpus for muito grande. Então, é importante que a gente selecione isso. Aqui, ó, essa organização está sendo tratada aqui embaixo pelo nosso referencial teórico. Essa organização, ó, é mais ou menos isso aqui: catalogar, classificar e interpretar de maneira organizada o material analisado. Tá? Aqui, nossos autores já vão trazer para vocês algumas
indicações de organização. Selecione o material, né, empregado na análise, fiche os textos no que couber, reúna as informações, reúna as informações que auxiliem vocês no processo analítico. Isso é o que a gente chama de organização. Depois do material organizado, vocês vão para a terceira etapa, que é a etapa do tratamento dos dados. Aqui, vocês vão fazer exatamente o tratamento analítico. Vocês vão trazer exatamente, depois que todos os documentos estiverem organizados, vocês vão fazer as inferências, editar as comparações, constituir as interpretações e fazer as conclusões de forma lógica, tá? Isso aqui é o que é o mais importante no processo de tratamento do material. Então, essas etapas precisam aparecer nos seus procedimentos metodológicos, tá? Essas 3 etapas precisam aparecer nos procedimentos metodológicos, principalmente quando vocês estiverem falando acerca da análise de documentos, ok? Daqui por diante, a partir da página 62, eu já não vou mais tratar isso. Aqui, eles vão trazer algumas vantagens, aí vocês fazem uma leitura para entender exatamente as vantagens do trabalho documental, tá? Isso aqui eu vou deixar como material complementar. Veja que eu não fiz nenhuma marcação. Aqui eles estão discutindo a questão das fontes, beleza? E aqui trazem alguns exemplos de pesquisas documentais para que vocês possam controlar a qualidade dos documentos que foram utilizados nessas investigações. Aqui eu não fiz nenhuma menção, tá? Deixei aí como leitura complementar. Na página 66, tem as conclusões, tá? No elemento conclusivo, observe que eles já trazem aqui, ó, que os documentos possuem uma variedade e uma tipologia bastante diversificada. Ou seja, documento é um termo polissêmico. Documento tem vários significados. Por isso que o começo da escrita sobre análise documental é dizer para o leitor o que é o documento. Já mostrei para vocês aqui no texto o que é que eu estou chamando de documento. Beleza? É o primeiro passo. Depois, classifica. Depois, delimita. A delimitação é a vinculação dos documentos dentro do roteiro, como eu mostrei aqui, ó, em uma passagem anterior. Depois vai trazer as etapas, ok? E aí a gente vai chegar ao finalzinho. Aqui são as conclusões, isso aqui vocês fazem a leitura e aqui vem a referência. No final, é interessante me dizer, no finalzinho da análise documental, que é o que eu estou chamando lá no meu esquema como item 5, já vai me dizer especificamente o que a análise documental lhe permitiu enquanto tratamento metodológico. Você tem que me dizer, ó, por fim, é a última etapa da discussão sobre a pesquisa documental. Por fim, analisando os documentos, podemos perceber isso. Ou seja, é como se você tivesse, já no capítulo metodológico, antecipando as análises para o leitor. Se ainda não tiver condições de dizer o que a pesquisa documental lhe permitiu comprovar, deixe em aberto. Vai chegar lá no texto e vai botar de vermelho, vai botar de azul. Aqui vou escrever as considerações acerca do trabalho documental realizado. Pronto, eu já sei que dali para frente você vai escrever aquilo. Quando você fizer a análise, você volta e coloca ali o que os procedimentos, o que a análise documental enquanto procedimento te permitiu concluir acerca do estudo, ok? Fecha com esse ponto. Isso é muito importante, porque você já vai dizendo para a banca, antecipando para a banca algumas questões atinentes à análise, já no capítulo
metodológico. Essa configuração é a configuração que a gente vai utilizar para as outras 3 técnicas, tá? Quando a gente estiver falando das observações, a gente vai fazer da mesma forma. Quando a gente estiver falando das entrevistas, a gente vai fazer da mesma forma. Quando a gente estiver falando do grupo focal, a gente vai fazer da mesma forma, tá? Sempre vai fechando, dizendo o que é que cada elemento lhe permitiu concluir dentro do trabalho de pesquisa realizado. Esse é o último parágrafo. Ah, prof, eu ainda não estou seguro para fazer essa construção final que o senhor está colocando. Deixa indicado. Vai analisar os dados, depois que analisar os dados, volta e reescreve. Certo? Belezinha? Para a gente fechar, eu vou tentar mostrar aqui, vou revisitar aqui nosso roteiro, tá? Só para a gente ter um encadeamento lógico, tá? Tudo que a gente discutiu está aqui, ó, em vermelho. Tá vendo? Tá tudo aqui em vermelho. Se quiser, já pode até sinalizar isso, ó, a partir desse esquema que a gente montou aqui, tá? Pode botar lá, por exemplo, professor, eu ainda não consegui fechar a proposta, trazendo aí a relevância, né, a importância do trabalho documental para o meu estudo. Deixa indicado. Se não conseguiu fazer, deixa indicado. Certo? Porque eu preciso me localizar aí nessas unidades de escrita. Tá? Então, o que eu discuti foi uma concepção de documento, tá? Concepção de documento e de análise documental. Tem que me dizer o que é análise documental enquanto técnica de pesquisa. Depois vai para a classificação, depois vai para a delimitação, me dizendo quais são os documentos que vão ser analisados e fazendo menção aí ao roteiro, tá? Depois vai me mostrar as etapas desse trabalho documental, a partir daquelas três etapas que foram sinalizadas lá no texto, como eu expliquei, e vai fechar aqui, ó, me dizendo como o trabalho documental pôde contribuir com o seu procedimento metodológico. Então, a análise documental nos faz perceber que, aí você vai colocar lá a inferência que você fez do trabalho documental. Se ainda não tiver essa inferência, pode fazer isso depois, tá? Vou tentar mostrar aqui um pouquinho desse roteirinho para vocês do ponto de vista prático lá do nosso projeto. Professor, como é que eu articulo tudo isso lá no meu projeto? Como é que eu organizo tudo isso lá no meu projeto? Vou tentar mostrar isso aqui, como é que a gente fez a partir do nosso. Tá? Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei proposta metodológica. No caso de vocês, bote um títulozinho mais estruturado, porque aqui eu estou trabalhando com um projeto, tá? Vocês vão estar trabalhando com um capítulo metodológico. Antes disso, é o que eu estou chamando de elemento de introdução. No segundo parágrafo, eu já estou falando que a nossa proposta metodológica vai ter aqui uma natureza qualitativa. E dentro dessa natureza qualitativa, eu já estou falando da abertura, tomando como referência o trabalho de Macedo. Tá vendo? Aí eu já vou mostrando aqui, ó, abertura, flexibilidade. Já estou mostrando para a banca que o nosso trabalho metodológico assenta-se nessa perspectiva. Tá? Observe que há um rigor, porém o rigor é outro. O rigor é assentado em pressupostos filosóficos, em retóricas, beleza? Aqui a gente não vai fazer uma descrição pormenorizada dos metodólogos, eu não vou classificar a pesquisa. É isso, é uma pesquisação, é uma pesquisa participante, é um estudo de caso, é uma pesquisa narrativa, não vou entrar nessa seara, porque enquanto pesquisador eu tenho que dizer os caminhos percorridos, e não essas classificações. A descrição pormenorizada vai ficar a cargo dos metodólogos. É a galera que estuda a metodologia científica que vai fazer essas discussões. A gente vai se valer dos procedimentos que forem utilizados. Ok?
Daqui para baixo, não vai ler isso aqui. É como se isso aqui não existisse. Tá cortado, tá? Porque isso aqui é do meu projeto de ensino. Vai pegar daqui, ó, que é exatamente a perspectiva de aprendizagem. Deixa eu tirar aqui a marca. O que me interessa são as aprendizagens. Tá? Observe que eu já vou falar dos meus participantes, já vou dizer como é que esses participantes foram, digamos assim, escolhidos a partir de alguns critérios. Aqui eu já deixo meus critérios, tá vendo? Tem os 2 primeiros, e depois a gente estabelece um terceiro critério, ó. Na disponibilidade dos participantes em nos encontrarem fora do horário de aula, tá? Aí, observe que eu já estou indo para a questão das produções, dos instrumentos, né, de produção de dados. Não precisa necessariamente criar uma subseção, tá? Pode fazer um texto corrido, mas se a subseção deixar o texto de vocês mais organizado, se inspirem. Aí aqui eu já vou mostrar exatamente toda a perspectiva condizente com o trabalho qualitativo, tá? Então eu vou mostrar a análise documental, a observação, o grupo focal e as entrevistas, tá? Pode seguir uma ordem diferente disso, essa é a ordem que eu sigo, beleza? Mas pode seguir uma ordem diferente disso. Observe, ó, que eu já vou começar a falar exatamente da análise documental. Parará, papá. Eu já não coloquei. Aqui, ó, eu vou falando do roteiro e aí segue o baile. Beleza? Veja que depois eu já vou falar da observação. Depois eu já vou falar do grupo focal, que está bem resumidinho. E depois eu vou falar das entrevistas. Ó, não precisa trazer essa seção aqui, ó, de aspectos éticos, porque isso aqui é uma exigência do comitê de ética, tá? Não estou pedindo os elementos éticos aqui, não. Pode trazer os elementos éticos no decorrer do seu texto, tá? Não precisa fazer uma seção específica. Isso é porque o Comitê de Ética aqui do Instituto pede a gente uma seção específica acerca dos aspectos éticos contidos no capítulo metodológico, na descrição metodológica, tá? Belezinha? Então, assim, a ideia é pegar esses elementos, se organizar em relação à escrita e já começar a ir fazendo as produções lá no nosso Drive, tá? Novamente, como é que estão as produções lá no nosso Drive? Espero que esse trabalho esteja caminhando. Tudo bem? Preciso que lá no Drive a gente tenha introdução, capítulo de fundamentação teórica e capítulo dos procedimentos metodológicos, preferencialmente até o dia 11 de março, ok? Então, vá alimentando lá sua produção. Eu vou te dar um tempo, pelo menos até o dia 11 de março, para eu já ir vendo como é que sua produção está sendo construída. Belezinha? Lembra que no finalzinho do ano passado eu pedi pelo menos ou a introdução, ou a fundamentação, ou os procedimentos metodológicos. Então, agora, a gente está pedindo aí pelo menos 2, até o dia 7 de março. Beleza? Para eu poder passar os olhos, já que a gente ainda está discutindo os procedimentos metodológicos. Eu ainda não fechei. Provavelmente eu deva levar aí ainda o mês de março quase todo com vocês discutindo os procedimentos metodológicos. Beleza? Para daí a gente começar a trabalhar no miudinho.
Vou me despedir por aqui. Se vocês não quiserem colocar mais nada, a palavra está aí franqueada, pode me interromper. Vou me despedindo por aqui. Estudem, aproveitem aí o pseudo feriado de carnaval para estudar, se bem que eu acho que vocês não vão ter essas construções. Eu vi, né, o decreto do governador, pelo menos para quem é do estado, todas as escolas vão funcionar normalmente. Não sei como é que isso está no âmbito dos municípios, mas se organizem direitinho para estudar e para dar conta das coisas. Vou colocar lá no grupo do WhatsApp o link da pasta com as aulas, tá? Eu vou colocar uma pasta, é uma pasta que vai estar no meu OneDrive, vocês vão ter acesso a esse documento, e tem várias subpastas por data de orientação. Os vídeos estão lá no Agenda. Agora, os materiais vocês vão encontrar nessa pasta. Só estão nessa pasta os vídeos das nossas transmissões da semana passada e dessa semana. Ok? Aí os vídeos vai demorar um bocadinho de aparecer nessa pasta, mas tenha paciência que ele aparece, porque eu vou ter que fazer aqui uma mágica, beleza? E eu tenho que fazer um download e um upload para disponibilizar isso para vocês, porque eu não estou conseguindo que vocês tenham acesso ao meu material aqui pelo Teams, porque vocês não têm e-mail institucional. Eu estou tentando fazer uma consulta lá com os universitários para ver se eu consigo criar aqui alguma alternativa de solucionar essa perspectiva. Mas vou aqui me dedicar com os meus botões para ver se eu consigo fazer uns testes e tentar criar aqui alguma alternativa. Se tiverem alguma alternativa aí, compartilhem comigo. Belezinha? Beijo grande no coração. Deixe-me fechar aqui a transmissão. Pronto.